Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre programação em Ladder, tá? Utilizando o Master Tool. E na aula de hoje nós trabalharemos o contador decrescente. Tá? Na aula passada nós falamos sobre o contador crescente, entendemos o funcionamento básico dele, sua estrutura. E hoje nós estaremos falando sobre o contador decrescente, que é bem parecido estruturalmente com o contador crescente, mas apresenta algumas particularidades quanto ao seu funcionamento. Tá? Então vamos primeiramente adicionar um contador decrescente, tá? Adicionar uma rede, bloco funcional, CTD, que é o contador down, né, decrescente. Vamos entender a estrutura desse contador. Então aqui vamos colocar contador down, só para nomear o contador, ok? E vamos entender cada parte dele. Primeiro, a entrada, pessoal. Quem é a entrada do nosso contador? Nesse caso, a entrada será o CD, ok? Então o CD será a entrada que receberá os pulsos. Então aqui recebe os pulsos e contagem. Então essa é a entrada que recebe os pulsos de contagem. A saída do nosso contador é Q, o mesmo nome da saída do contador crescente. Aí aqui aparece uma variável nova, load. Não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado a gente viu que tinha uma entrada reset, que era para reiniciar a contagem. No caso aqui, a contagem é reiniciada com um pulso no load, que esse load, pessoal, quer dizer carregar. Então ocorre um carregamento de uma variável, a gente fala já sobre isso. A nossa variável de programação é o PV, é nela que eu indico o valor máximo de contagem, né? Valor máximo de contagem, nossa variável de programação. E a variável de controle, CV, é ela que controla, né, as transições da saída do nosso contador. Coisa interessante de ressaltar é que no estado inicial desse contador vamos ter algumas diferenças. O PV ele começa com o valor que eu programar. Então, se eu colocar, por exemplo, 3 aqui na minha programação, o meu PV iniciará em 3. O meu CV, pessoal, ele também inicia em 0. Só que isso vai ser justamente um problema para o nosso contador, um problema entre aspas. E o nosso Q, ao invés de começar em 0 como no contador crescente, ele começa em 1. Por que ele começa em 1? Porque, pessoal, o nosso Q ele vai transitar de 0 para 1 quando CV for igual a 0. Essa é a condição de transição do Q no nosso contador decrescente. Só que assim que você inicia o contador, o seu CV já está em 0. Então, como a condição já está sendo alcançada, o nosso Q já começa em 1. Então, muita atenção para isso quando estiver usando o contador down. Assim que você liga o sistema, o seu CV vai estar em 0. E o CV em 0 é a condição necessária para que Q vá para 1. Então, sua saída já começa em alto. O que eu tenho que fazer para preparar o meu contador, digamos assim, é causar um pulso no load. Então aqui nós vamos endereçar uma variável para que seja capaz de dar um pulso nesse load e faça com que o meu CV se iguale a PV. Então quando eu dou um pulso no load, ele carrega PV em CV. É para isso que o load serve. Então após o pulso do load eu vou ter PV em 3, CV em 3 e aí sim o meu Q vai para 0. E o meu contador está pronto para ser utilizado. Então essa é a grande particularidade e a grande diferença entre o contador down e o contador up. Ok? Então após entender essa parte estrutural, vamos testar o contador. Então vou adicionar, nesse eu vou fazer o endereçamento direto, tá pessoal? Então vou colocar aqui load e vou fazer o endereçamento direto. Vou colocar var input, valor inicial 0%, e x 0.1. Vou colocar 0.1 porque 0.0 eu vou utilizar para o pulso. Ok? Vou adicionar um contato aqui. Vou chamar de pulso. Okay? E esse pulso eu vou endereçar em ix 0.0. Tá? Então nós temos o pulso de contagem, o pulso para o load, a variável de programação está em 3 e aqui vamos adicionar uma saída qualquer no endereço %qx, vamos voltar na primeira saída digital 1.0
e nós temos a configuração básica do nosso contador. Ok? Então vamos colocar na comunicação login. Nunca esqueça de colocar para rodar. O atalho é F5 e observemos. Assim que eu iniciei o sistema, perceba que já está em true, ou seja, já está em nível alto. Por que disso? Por quê? Porque a condição inicial para que ocorra, a condição que necessária para que ocorra a transição para 1 de Q é justamente CV ser 0. E assim que eu ligo meu sistema, CV está em 0. Ok? Então eu preciso dar um pulso no load. Assim que eu dou um pulso no load, o que acontece? O CV é carregado com PV e aí sim a minha saída vai para 0. Ok? E quando é que ela vai transitar novamente para 1? Somente quando eu der a quantidade de pulsos necessária para fazer o CV decrementar e chegar em 0. Que 0 é a nossa condição para que a saída transite. Ok? Então vamos já os pulsos. Um pulso, menos 1, menos 1. Opa, CV chegou em 0. Quando o CV chega em 0, a saída transita novamente para 1. E aí, assim como no contador crescente, essa saída se manterá em 1 até que eu reinicie a contagem. No nosso caso aqui, seria um novo pulso no load. Então, dado o pulso no load, o CV carrega novamente com PV e a nossa saída volta para 0. Ok? Então, esse é o funcionamento básico e a estrutura do contador decrescente. Na próxima aula, nós estaremos trabalhando com o contador crescente e decrescente, o CT-UD. Até a próxima.